Eu quero te dar os parabéns, porque você está tendo sucesso em alguma área. Então, se alguma pessoa está te criticando, pode ser que essa pessoa te critica porque você teve o sucesso e essa pessoa ainda não teve o sucesso. Então, para ela não sentir diminuída, o que ela vai fazer? Ela vai te criticar. Opa, aqui quem fala é o Sancler de Brito e você está prestes a assistir a gravação de um conteúdo onde eu ajudo pessoas a terem domínio dos seus sentimentos. Se você ficou interessado em me assistir ao vivo, eu faço as transmissões ao vivo na segunda-feira, 8 horas da noite, no meu canal do YouTube ou no meu perfil de Instagram, Sancler de Brito. Agora assista a gravação de mais um conteúdo. Nessa aula aqui você vai aprender como se sentir admirado, mesmo diante das críticas, mesmo quando tem muita gente falando mal de você. Mas é claro que nós temos que ter maturidade para reconhecer que algumas críticas realmente são construtivas. Realmente, algumas críticas são para o nosso crescimento. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele perdeu a guerra, mas só que ele reconheceu que ele perdeu por conta do erro dele mesmo. Ele falou, eu errei. Eu deveria saber que eu estava agindo errado. Eu não escutei o que as pessoas estavam falando de mim. Não escutei o que as pessoas estavam me orientando. Só que por conta de eu não querer saber das críticas, eu acabei errando. Então eu tive a queda. Então o principal culpado da queda foi eu mesmo. Porque eu não escutei as pessoas falando. Então nós temos que entender que o homem sábio, ele está sempre aprendendo com as críticas. Mas, claro, não entendi que negócio é esse, sempre aprendendo com as críticas. Porque as críticas, elas nos mostram como procedermos, como devemos agir. Porque se for uma crítica mesmo construtiva e honesta, baseada ali sobre fatos, a gente vai aprender com aquilo e a gente vai melhorar o nosso rumo, vamos melhorar as nossas práticas. Mas se for uma crítica, né, errada, que você analisa assim, fala, poxa, não, isso aqui não tem nada a ver, nós também estaremos aprendendo com essa crítica. Nós estaremos aprendendo a como não proceder diante de outras pessoas. Por exemplo, se alguém te criticou e você achou que aquilo dali não é justo, quando for a tua vez de olhar para alguém e ter que julgar, você vai evitar de criticar, porque você sabe que aquilo dali não é certo. O fato é que nós temos a tendência de sempre aceitar com bom grato os elogios. Se a pessoa está nos elogiando, nossa, que legal, assim, poxa, bacana, aquela pessoa me elogiou. Mas só que as críticas? E o que as pessoas falam de mal para a gente? A gente tem que entender que, assim como as pessoas estão nos elogiando e as pessoas também estão nos criticando, nós temos que visualizar aquilo e justificar. Poxa, a pessoa está me elogiando, mas será que é justo? Será que eu tenho razão de receber esse elogio? Será que aquela crítica ali também, a pessoa que está me criticando, será que ela está me criticando com razão? Ela é justa? Porque nós sempre vamos querer ter razão. Nós sempre vamos querer mostrar que nós estamos certos. O problema é que a maioria já tem uma opinião formada sobre si mesmo. Nós já temos uma opinião sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, nós estamos fechados para receber críticas. Só que, se a gente for pegar daqui a 3 anos, a gente vai olhar para trás e vamos ver, poxa, caraca, aí, quando eu era aquela pessoa lá, 3 anos atrás, pô, eu fiz aquilo dali, que besteira que eu fiz. Olha, eu estava errado e eu não percebi isso, estava muito fechado e eu não sabia que eu estava errado. E o próprio Einstein ele ensina isso pra gente, que ele disse que ele já errou muitas vezes. Inclusive o Einstein ele falou que a maioria das vezes ele errou mais do que acertou. Então nós temos que muitas vezes realmente se abrir para a crítica. Só que, como eu te falei, existem críticas construtivas, mas existem críticas também
que são daquelas pessoas que nos criticam, mas de maneira injusta. São aquelas pessoas que nos criticam realmente para nos rebaixar, para diminuir a nossa autoestima, a nossa confiança. E você tem que lidar com isso. E aqui nessa aula eu vou passar para você pilares, princípios para você continuar sentindo admiração por si mesmo, mesmo diante das críticas. Você vai aprender a vencer isso, a suportar tudo isso aí. E o primeiro pilar que eu quero que você saiba não é o que você faz, mas sim o que as outras pessoas são. Sancler, não entendi. Não é o que você faz, mas sim o que as outras pessoas são. Ou seja, não perca a sua autoadmiração por conta de pessoas que estão apenas esperando alguém passar para atacar pedras. Não é o que você faz, mas é o que as outras pessoas são. Tem pessoas que estão esperando alguém passar para atacar pedra, para criticar. Então não é o que você fez, é o que aquela pessoa é. Pode ser que você, na sua essência, é uma pessoa boa, mas só que a outra pessoa, na essência dela, ela é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa má. Então não adianta, ainda que você faça coisas boas, aquela outra pessoa é má e a outra pessoa vai te criticar. Vem da essência dela. Tem uma história muito interessante que um escorpião parou em frente de um rio e o escorpião estava querendo atravessar aquele rio. E ele percebeu que aquele rio era fundo, o escorpião não sabe nadar. Então ele olhou para o lado e viu que ao lado dele tinha uma tartaruga ali. Quando ele se aproximou da tartaruga, a tartaruga se escondeu dentro do casco e o escorpião falou para a tartaruga: não, tartaruga, não fique com medo, eu estou precisando de uma ajuda sua. Eu quero apenas que você me socorra. Eu não vou fazer mal nenhum a você. E a tartaruga sabiamente falou: olha, claro que você vai fazer mal a mim, é da tua natureza, escorpião. Você é assim, você é venenoso. Como é que você não vai fazer mal a nenhum a mim? Só que a tartaruga virou para ele e falou: não. Só que o escorpião virou para ela e falou: não, olha só, eu quero apenas atravessar o rio. Eu não quero fazer mal nenhum a você. Eu quero apenas uma ajuda para atravessar o rio. Eu não sei nadar, mas você é tartaruga, você sabe nadar. E veja bem, raciocina bem comigo. Se eu te picar, eu vou passar o veneno para você e você vai se afundar. Eu também vou me afundar. Então nós dois morreremos nesse rio. Então, tartaruga, me ajude a atravessar esse rio, porque se você me ajudar, eu vou ser muito grato. Pelo resto da minha vida eu vou ser grato a você. E ali aquela tartaruga permitiu que o escorpião subisse em cima do casco dela e ela começou ali a atravessar o rio com aquele escorpião, foi ali querendo atravessar. Mas só que em um dado momento o escorpião começou a olhar para o pescoço daquela tartaruga e começou a olhar assim: nossa, ai, poxa, que pescoço assim delicioso, eu não posso morder essa tartaruga, porque eu sei que se eu picar essa tartaruga, vou passar o veneno para ela e eu vamos afogar nesse rio aqui. Só que o escorpião não conseguiu resistir àquela tentação e foi lá e picou a tartaruga. E a tartaruga falou: nossa, escorpião, o que você fez? Você me picou. Agora o seu veneno está correndo em mim. Vai acontecer que eu vou morrer aqui, eu vou me afogar. E você também vai se afogar, escorpião. O que você fez? Por que você fez isso? Aí o escorpião vira para aquela tartaruga e fala: minha tartaruga, eu não resisti. Me desculpe, mas isso é da minha essência. Infelizmente nós dois vamos morrer aqui porque eu botei esse veneno em você. Mas só que isso foi mais forte do que eu. Eu não consegui, eu tive que aplicar em você o meu veneno. E aconteceu que tanto a tartaruga, tanto o escorpião, os dois afundaram naquele rio ali e morreram. Então eu quero que você entenda que tem pessoas que é da essência delas criticar, fazer mal. Você é bom, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de valor. Mas por mais que você tente, por mais que você faça,
muitas pessoas vão continuar te criticando, muitas pessoas vão continuar ainda espalhando o veneno, mas só que você deve continuar brilhando. Continue mantendo o seu brilho, não deixe ninguém te diminuir. Porque as pessoas têm a essência delas, que é espalhar o veneno, é fazer mal, é criticar. Mas você tem que continuar. A tua essência é ser uma pessoa boa, a sua essência é ser uma pessoa admirável. Então, ainda que as pessoas tentem, Sancler, mas poxa, eu queria tanto que as pessoas parassem de falar mal de mim, eu não fiz nada para elas. Cara, não vai parar. Eu queria te falar coisas boas, mas infelizmente muitas pessoas vão continuar. Pode ser que uma pessoa pare de te criticar, de falar mal, mas mais para frente, quem sabe daqui a alguns meses ou um outro ano, vai ter outras pessoas que vão se levantar e vão te criticar. Mas continue você brilhando. Continue você fazendo a sua parte. Você vai brilhar, continue, não deixe ninguém te diminuir. Só porque a essência daquelas pessoas é criticar. A tua essência não é essa. A sua essência é ser uma pessoa boa. E muitas vezes nós temos que se fingir de surdo. Sancler não está entendendo. Sim, muitas vezes você tem que se fingir de surdo diante das críticas. Por exemplo, tem uma ilustração muito interessante também. Eu gosto sempre de contar a ilustração, essas parábolas, para você compreender, para você entender melhor. Tem uma ilustração que via 3 sapos assim, pulando ali num certo caminho. Só que em um dado momento, aqueles 3 sapos ali caíram dentro de uma poça mesmo ali, bem funda. E os 3 ali estavam tentando sair daquele buraco, mas só que não estavam conseguindo. E de repente apareceu outros sapos ali e começaram a ver aqueles 3 sapos que estavam lá embaixo tentando sair, e eles falaram: poxa, não dá para sair daí, isso aí é muito fundo. Eu não sei se vocês vão conseguir, cara. Eu não sei, olha, poxa, tenta mais, mas só que não vai dar, cara. É muito fundo, vocês são apenas sapinhos. Como é que vocês vão sair daí? Tá fundo esse buraco. E aí, 2 sapos pararam de querer sair daquele poço ali, de pular. Só que teve um sapo que observou que aqueles sapos que estavam lá em cima estavam falando. E ele começou a buscar forças dentro de si mesmo. Tentou tomar coragem, tentou pular mais forte. Não conseguiu. Tentou pular de novo mais forte, não conseguiu. Mas na 3ª tentativa ele foi lá e pulou e conseguiu sair daquele buraco. E os outros sapos que estavam lá perguntaram: caramba, como é que você conseguiu essa força que você arrumou? De onde você conseguiu essa força para sair desse buraco aí? Você teve êxito? Como é que você conseguiu isso? E os sapos estavam falando, mas só que aquele outro sapo ali não estava respondendo nada. E aí os sapos entraram então na conclusão e falaram: esse daqui que acabou de pular, acabou de sair, ele é surdo. Ele não estava escutando a gente. Mas só que para aquele sapo que era surdo, ele na consciência dele estava achando que aqueles sapos que estavam em cima estavam incentivando ele a vir para cima, mas muito pelo contrário. Aqueles ali estavam querendo jogar mais ainda sentimento de perda, de derrota. Mas só que como aquele sapo era surdo, ele falou: não, eles estão me incentivando. Então assim, muitas vezes você tem que se fingir de surdo para ter êxito na sua vida. Muitas vezes você tem que se fazer de surdo mesmo. Não olhar as críticas, não prestar atenção, suportar isso. Se você quer conquistar, se você quer ser mais admirável, se você quer ir além da sua capacidade, às vezes realmente tem que fazer isso. Se fingir de surdo. E um fato também interessante que você tem que ter consciência é que nós temos que sempre lembrar que ninguém chuta um cachorro morto. Não compreendi, Sancler. Me explique isso. O que é chutar um cachorro morto? Eu quero dizer que muitas pessoas, elas sentem satisfação de criticar
uma pessoa que está tendo mais sucesso do que elas. Entenda isso. Desde já, eu quero te parabenizar, eu quero te dar os parabéns, porque você está tendo sucesso em alguma área. Então, se alguma pessoa está te criticando, pode ser que essa pessoa te critica porque você teve o sucesso e essa pessoa ainda não teve o sucesso. Então, para ela não sentir diminuída, o que ela vai fazer? Ela vai te criticar. É isso que muitas pessoas fazem. Quando você tiver que se preocupar com críticas injustas, lembre sempre disso, que as pessoas elas só criticam aquelas pessoas que estão acima delas. Muitas pessoas fazem isso. E o que é a crítica? Ah, Sancler, eu me ofendo muito com crítica. Na verdade, a crítica ela é um elogio disfarçado. Pega isso. Pega isso. Na verdade, muitas vezes a crítica, nesse caso aí, é um elogio disfarçado. Por quê? Às vezes você está um degrau acima dessa pessoa e essa pessoa não suporta o seu brilho, não sabe como lidar com o seu brilho. Então, o que ela vai fazer? Ela vai te criticar. E temos diversos exemplos. Podemos, por exemplo, citar Ayrton Senna, que ele era o número 1 da Fórmula 1. Todos nós sabemos as qualidades de Ayrton Senna, o quanto que ele era bom naquilo que ele fazia. Só que sempre tinham alguns outros pilotos ali que o criticavam. Falavam que ele estava agindo errado, que ele estava fazendo isso e aquilo, que ele estava botando outras pessoas em perigo por conta das manobras que ele fazia ali na pista. Mas só que, na verdade, aquelas pessoas ali criticavam por quê? Porque Ayrton Senna estava num patamar maior do que o deles. E Ayrton Senna estava tendo sucesso em uma área onde eles não estavam tendo ainda. Então o que essas pessoas faziam? O que esses outros pilotos faziam? Eles criticavam Ayrton Senna. Compreenda isso. Parabéns. Às vezes, se você está sendo criticado, parabéns, porque você está tendo sucesso em alguma área que essas outras pessoas ainda não tiveram. Podemos aqui citar também Jesus Cristo. Jesus Cristo ele era criticado pelos fariseus. Os fariseus que eram doutores da lei, que sabiam, da Torá, sabiam do Pentateuco, da lei dos profetas e tal. Eles criticavam Jesus pela forma de Jesus fazer as coisas ali, da forma que Jesus lidava com as outras pessoas. Mas por que os fariseus criticavam Jesus? Porque Jesus conseguia fazer o que eles não estavam conseguindo fazer, que era curar, fazer milagres, tratar as pessoas com amor. Os fariseus não tratavam as pessoas com amor. Então Jesus estava tendo sucesso numa área. Os fariseus não tinham sucesso naquela área. Então o que eles faziam? Eles criticavam Jesus. Então compreenda isso. Se você está sendo criticado, na verdade a crítica é um elogio disfarçado. Algumas pessoas vão te criticar por conta disso. Porque elas estão reconhecendo que você está acima dela. E elas se sentem bem te criticando. Um outro pilar necessário que você tem que saber também, para se sentir admirado mesmo diante de críticas, é que você tem que entender que algumas pessoas não têm a mesma experiência que você tem. Então, por conta de elas não terem passado por essa experiência, elas vão te criticar. Muitas vezes, aquelas pessoas elas têm preguiça mental de tentar entender o seu caminho, de tentar saber o porquê que você é assim. Muitas vezes a pessoa não sabe. Por quê? Não passou por isso, não teve essa experiência. Ah, Sancler, esse caminho que você está pegando aí é um caminho errado. Ah, não sei não. Porque fulano, eu já vi que o fulano fez aquilo dali, tentou fazer uma vez e não conseguiu. Agora você vai tentar fazer. Você está seguindo esse caminho aí? Cara, faz isso não, cara. Faz isso não, tem certeza. E muitas vezes a gente até se entristece com esse tipo de pessoas que vêm
falar conosco, querer nos criticar. Só que nós temos que entender que às vezes essas críticas são pautadas no amor, no carinho que essas pessoas têm pela gente. Então às vezes a pessoa está nos criticando por quê? Porque essa pessoa ainda não passou pela experiência que você passou. Então às vezes ela vai te criticar. Só que você tem que manter a postura e falar, ó, tudo bem, muito obrigado, eu estou tranquilo, eu sei por onde que eu estou caminhando, eu sei o que eu estou fazendo, não se preocupe, muito obrigado. Por quê? Ela vai te criticar porque ela não passou ainda por aquela experiência. E isso é muito importante porque quando a gente vai na escola e a gente ali aprende lições na escola, a gente vai lá, o professor passa para a gente alguma coisa e a gente aprende alguma coisa naquela lição ali, e logo depois que a gente aprende uma lição na escola, o professor vai lá e aplica uma prova na gente. A gente faz uma prova ali para testar o nosso conhecimento. Mas só que com a experiência é diferente. Com a experiência é diferente, porque a experiência ela é um tipo de professor implacável que ela primeiro dá o teste e depois você aprende a lição. Sei que lá não entendi. É assim, a experiência é assim, primeiro você vai tentar fazer algo. Primeiro você faz aquilo. Depois que você fez aquilo, você vai aprender a lição daquilo que você passou. Poxa, tirei uma lição disso, eu passei por isso, passei por aquilo, tive aquela experiência e agora eu entendi a lição, entendi o porquê que eu passei por aquilo. Então entenda isso, não se fadigue, não se canse em querer fazer as pessoas enxergarem o seu caminho. Ah, Sancler, caraca, eu cansei de tentar explicar, eu cansei de tentar mostrar para aquela pessoa ali, para aquela pessoa parar de me criticar. Mas só que aquelas pessoas não conseguem me entender. E elas não vão te entender. Por quê? Porque elas não passaram pela experiência que você passou. Então muitas vezes vai acontecer isso. As pessoas vão te criticar porque elas não passaram por essa experiência. Então não se preocupe. Não se preocupe, mantenha o seu caminho. Você é uma pessoa admirável. E tem certas pessoas também, esse pilar você tem que entender que tem certas pessoas que não vão mudar a crença delas. Ela não vai querer mudar. Por quê? Eu costumo sempre dizer que contra fatos não há argumentos, mas só que contra a fé não há fatos. Porque a pessoa ela tem uma fé arraigada ali, ela tem bem enraizada, bem lá no fundo, que aquilo é aquilo e não vai mudar. A pessoa tem fé naquilo e ela não quer mudar, por mais que você demonstre que 1 mais 1 é 2, ela não vai querer mudar. Mas se eu for agora lá, uma panela que está fervendo, e encostar lá o dedo na panela, eu tenho certeza que o meu dedo vai queimar. Isso não é uma opinião, aquilo dali é um fato. É certo do meu dedo ali se machucar, porque eu encostei o meu dedo naquela panela fervendo. Só que tem algumas pessoas que têm uma crença tão enraizada, por mais que você mostre aqui, ó, é claro que se a água bater na minha mão vai ficar molhada. Mas a pessoa vai falar, não, alguma coisa tem aí, alguma coisa, eu não sei, alguma coisa está errada que eu não estou vendo ainda, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada aí. Então assim, contra fatos não há argumento, mas contra a fé não há fatos. Muita gente é assim, tem uma crença arraigada e não quer mudar. E o que você tem que fazer? Ficar tranquilo, porque uma hora, um dia, essa pessoa vai cair em si. Talvez essa pessoa mude de opinião. Talvez, quem sabe, lá na frente, essa pessoa mude a opinião que tem de você, aquela crença que tem de você. Mas só que não é você insistindo que aquela pessoa vai mudar. Ela vai mudar por si mesmo. Às vezes o tempo vai mostrar, o tempo vai dizer. E muitas vezes aquela pessoa não vai voltar para você e não vai pedir desculpa. Não vai, não espere. Se você tem na sua vida hoje uma pessoa que muito te critica
E por mais que no seu caminhar mais para frente você até demonstre coisas boas que você faz, aquela pessoa pode se arrepender de ter te criticado, mas só que muitas das vezes ela não vai voltar diante de você e vai te pedir perdão, não vai te pedir desculpa. Então aprenda isso, aprenda a passar por isso, aprenda a suportar esse tipo de críticas. Ah, Sancler, mas olha, Sancler, tem pessoas... E aquelas pessoas, Sancler, que quando critica realmente para ofender, o que vai fazer? Como lidar com esse tipo de ofensa, com aquelas críticas que vêm para nos ofender? O que eu costumo pensar sobre isso? Eu costumo sempre pensar, quem é que pode te ofender? Ninguém pode te ofender. Somente você mesmo pode se ofender. A única pessoa que pode te ofender é você mesmo. Sancler, não entendi. Porque se uma pessoa está te criticando, está te ofendendo, às vezes uma pessoa fala alguma coisa de você e você não é aquilo. Então, se você não é aquilo que a pessoa está te dizendo, não precisa então se preocupar. Não precisa se preocupar. Por isso que se você se conhece, você não vai ficar se importando com as opiniões alheias, você não vai se importar com crítica. Quando você sabe qual é a sua identidade, eu sempre costumo falar isso nos meus treinamentos, que quem conhece a si mesmo, quem sabe do seu próprio valor, não se abala com crítica. Então, se você sabe que você mesmo é a pessoa verdadeira, que você mesmo não é uma pessoa hipócrita, você não vai se abalar com ofensas. Você vai falar, não, eu não sou esse tipo de pessoas, eu sei quem eu sou, eu me reconheço, então eu não vou me abalar. Tenha sempre esses pilares, tenha consciência disso. Não se ofenda com críticas. Certas pessoas realmente vão falar porque são as crenças delas, elas não vão mudar. Algumas pessoas não passaram pela mesma experiência que você passou, então elas muitas vezes vão te criticar porque elas não te entendem, não passaram. Então, às vezes você vai querer se fadigar, se cansar, para querer mostrar para ela com 1 mais 1 que é 2, mas ela não vai entender porque ela não passou por essa experiência. E entenda que se você está criticada por algumas pessoas, cara, parabéns. Parabéns, porque ninguém critica, ninguém bate um cachorro morto. Às vezes aquela pessoa está criticando, está te ofendendo, porque você está num patamar acima dela. Você está tendo um sucesso que ela ainda não teve. Então tenha consciência disso. Não se preocupe. Tá? As pessoas estão me criticando. Não. Se mantenha como uma pessoa admirável. Conheça o seu valor, tenha confiança. Não ligue tanto assim para o que as pessoas estão te falando. Como eu falei, algumas pessoas estão só esperando alguém passar para atacar pedra. E independentemente se você está fazendo coisa boa ou coisa ruim, Sancler, estão me criticando, Sancler, eu não entendo o porquê. Cara, não se preocupe, porque é a essência daquela pessoa ali. Às vezes a essência daquela pessoa é fazer o mal, mas você não é assim. Continue mantendo o seu brilho, continue brilhando.